pergunta aqui se eu posso dar um exemplo de processo servidor e processo background. Essa foi uma pergunta bem interessante, tá? Que eu quero até mostrar aqui na prática, para que a gente consiga visualizar essa questão dos processos backgrounds, tá? Eu estou aqui no meu VM, e o que eu vou fazer? Eu estou com minha instância no ar. Um exemplo que a minha instância está no ar é verificar se o processo SMON está no ar, que é o System Monitor, é um dos processos background. E aqui eu consigo ver que o Aura SMON da instância ORCL está no ar. Então, se eu fizer um PS-EF, eu estou basicamente listando os processos do Linux. E eu vou listar os processos relacionados à minha instância ORCL, tá? E aqui eu consigo visualizar todos os processos backgrounds, pmon, clmn, mman, tem um monte de processo background, tá? Então aqui eu consigo ter essa visualização. Os principais, pmon e smon. Se você der um kill neles, a instância vai cair, tá? Então aqui a gente consegue realmente ver na prática os processos backgrounds. E você falou um exemplo de um processo servidor. O processo servidor, ele é criado quando eu estou numa conexão dedicada, eu fiz uma conexão com o meu banco de dados, e ele estabeleceu um processo servidor lá no meu servidor de banco de dados. E aqui, eu até fiz um exemplo de fazer uma conexão num outro servidor, criar uma outra sessão conectada no SQL Plus, e aqui ele estabeleceu um processo servidor, Oracle, ORCL, e aqui tem as informações do meu processo servidor, onde esse processo servidor vai estar alocando uma área de memória para conseguir executar os processos daquela sessão, tá? Então, esse é o exemplo de um processo dedicado, tá? Lembrando que nós temos o processo shared, que às vezes a gente pode ter um processo servidor para várias sessões, isso normalmente é utilizado em ambientes OLTP, que fazem consultas rápidas, mas se a gente estiver rodando um bash, executando processos que demoram, é utilizado a gente ter um processo dedicado, tá? Então, são alguns tipos de configuração que nós temos. E, basicamente, assim que a gente consegue ver na prática o processo servidor e o processo backgrounds do nosso banco de dados, beleza? Então, a gente faz um PS-EF pipegrep, o nome da instância, que a gente consegue listar tudo isso, beleza? Lembrando que se a gente tiver 1000 conexões no nosso banco de dados, a gente vai listar 1000 processos servidores, se eles estiverem dedicados, tá? Então, é importante realmente ter essa clareza.